nunca perdi nenhuma oportunidade. Segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é António Capucho, histórico do PSD e antigo Conselheiro de Estado. Falávamos há pouco, António Capucho, sobre justamente o Conselho de Estado e o facto de Pedro Passos Coelho não ter estado presente numa reunião que poderia ser importante devido ao Conselho de Estado. O senhor já foi Conselheiro de Estado, tanto quando a Jorge Sampaio era Presidente, como mais recentemente com Cavaco Silva. Como é que um Conselheiro de Estado pode, de facto, aconselhar, passa a redundância, um Presidente da República? Atuando em consciência e tendo em conta o problema concreto que o Presidente da República coloca. Ou seja, no fundo, ele quando convoca diz ao que vamos e faz-nos uma pergunta concreta, ou no fundo põe um assunto em cima da mesa. E, portanto, é a obrigação do Conselheiro de Estado, em consciência, estudar o problema, se é que não tem ainda uma opinião definitiva, e exprimir a sua posição pessoal. Estou-me a referir, evidentemente, àqueles 5 conselheiros que são eleitos pela Assembleia da República, era o meu caso. Há também os 5 conselheiros que ele escolhe livremente, e depois há aqueles que têm uma representação específica, desde Presidente da Assembleia, Presidente do Governo, os Presidentes dos Supremos Tribunais, os Presidentes dos Governos Regionais e, evidentemente, os antigos Presidentes da República. Portanto, há ali um somatório de posições que não tem a ver com bancadas parlamentares. Não sei se me faço entender, porque cada um exprime a sua posição pessoal e é extremamente útil, porque o Presidente da República, ao perguntar, penso eu, que é extremamente útil ao Presidente, ao captar a resposta de cada um, sabe da experiência que cada um tem. Por exemplo, com Cavaco Silva, eu era Presidente de uma Câmara e necessariamente, quando exprimia a minha opinião sobre as questões que ele suscitava, tinha sempre essa minha vivência específica do momento presente, mas tinha também toda a minha história dos 38 anos em que ando metido nisto na política, e depois ele aproveita as opiniões como muito bem entender, porque, como se sabe, é um órgão meramente consultivo. O senhor foi Ministro de Cavaco Silva, bastante mais tarde esteve sentado no Conselho de Estado ao lado do Presidente Cavaco Silva. É o mesmo homem, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, segue a mesma linha, a mesma ideologia? Temos os dois uma grande diferença para aquele tempo, é que muito mais anos em cima, mais experiência, porventura mais lucidez, estou a falar dele, não de mim, maior lucidez, mas essencialmente, de facto, eu penso que ele em nada modificou o essencial da sua maneira de estar e da sua maneira de pensar. Evidentemente que a situação é completamente diversa. Ele foi Presidente numa época áurea da adesão à União Europeia, de aproveitamento dos fundos estruturais, de crescimento, etc. Primeiro-Ministro, peço desculpa, tem toda a razão, e agora é Presidente numa altura de vacas muito magras, não é? O que não há comparação possível entre aquilo que se podia fazer naquela altura e aquilo que se pode fazer agora. E o economista Cavaco Silva é diferente do economista Vítor Gaspar? Eu nunca tive Cavaco Silva, professor de Economia, sem dúvida, no governo em que estive com ele, Ministro de Assuntos Parlamentares, era extremamente interessante verificar que ele conhecia os dossiês, ou seja, sabe que num Conselho de Ministros há 30, 40, 50 pontos na agenda que são previamente dissecados, digamos assim, e trabalhados na reunião do Secretário de Estado, que na altura era presidida por um grande ministro, Fernando Nogueira, Ministro de Estado, mas quando chegam ali já estão bastante dissecados pelos departamentos competentes. A verdade é que ele tinha opinião e infletia alguma das orientações que vinham do antecedente, fossem de natureza económica, fossem no domínio da educação, da segurança social, via-se que era alguém que tinha tempo e vontade e disponibilidade e capacidade para estudar os problemas. E presumo que mantém essa disponibilidade e essa vontade de ter o conhecimento exato dos problemas. Mas não respondeu à minha pergunta. Estamos a falar de ideologias diferentes. Não, é exatamente a mesma. Isso não acredito que a do Governo e a do Presidente da República. Não tenho a mínima dúvida que ele mantém-se intacto nesse domínio, não é? Agora, as ideologias têm que se adaptar à realidade concreta, não é? Mas a do atual Governo e a do atual Presidente da República. Não falo de Cavaco enquanto Primeiro-Ministro e enquanto Presidente. Está-me a pregar uma rasteira. Não, de maneira nenhuma. Estou-lhe a fazer uma pergunta muito direta. Muito direta e interessante e perfeitamente legítima. Claro que eu considero que Cavaco Silva está, para facilitar a compreensão de quem nos está a ouvir e a ver, está à esquerda deste Governo e não tem uma filosofia tão liberal como a que este Governo apresenta e que, porventura, penso que seria mais proativo
no seu relacionamento com a Europa. É verdade que o Presidente da República não tem um poder executivo, ou de uma linguagem mais simples, não governa, mas é um Presidente da República que é eleito diretamente pelos portugueses. Não chega. O que é que não chega? Eu acho que é um drama da nossa Constituição, cada vez me convence mais. Nós temos uma Constituição com um regime semipresidencial ou semiparlamentar, como se queira, não sei se tecnicamente se deve chamar uma coisa ou outra. Agora não é carne nem peixe, percebe? O que eu vejo a diferença para a França. Tem um regime parecido, mas com uma diferença substancial. O Sr. Presidente da República francês preside ao Conselho de Ministros, tem um Primeiro-Ministro por ele nomeado e um governo que é evidentemente ele que impossa, mas está presente nos Conselhos Europeus, ao lado dos outros primeiros-ministros. É um chefe de Estado com poderes executivos. Ora, no caso de Cavaco Silva, não tem poderes executivos. Tem a bomba atómica da demissão do governo, mas não tem poderes executivos, de maneira que está diminuído na sua capacidade de intervir. A sua magistratura de influência exerce, já vimos em diversas circunstâncias, de forma muito positiva, por exemplo, na concertação social, foi um papel fundamental, que neste momento é coisa que não existe, a concertação social, mas isso é outro tema. Mas, de facto, a capacidade dele se substituir ao governo não existe constitucionalmente. E, portanto, está muito limitado. Mas os portugueses têm reclamado muito uma maior atuação por parte do Presidente da República. Como estão a embirrar com o governo, ou seja, como há um desfazamento crescente entre a população portuguesa e este governo, que não merece crédito da maioria da população, viram-se para quem está supostamente acima do governo, que é o Sr. Presidente da República. E está, hierarquicamente, digamos assim. Agora, o Sr. Presidente da República tem a noção dos seus poderes, dos seus deveres e dos seus direitos, exercê-los-á, se tiver que o fazer, de uma forma mais ou menos drástica, e exercerá a sua magistratura de influência. Mas é legítimo para os portugueses terem essa expectativa? É legítimo e eu penso que podem tê-la. Eu não tenho a mínima dúvida que o Sr. Presidente da República, nas conversas semanais que tem com o Sr. Primeiro-Ministro, o terá certamente aconselhado. Eu peço desculpa de estar a invadir uma conversa íntima entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mas pelo que eu conheço de um e do outro, o Sr. Presidente da República terá aconselhado, ou pelo menos questionado, sobre o exagero de algumas das medidas de austeridade que estão a ser impostas, designadamente brutal carga fiscal, que para alguns cavaquistas, como para Marcos Mendes, é, como sabe, disse ele, enfim, utilizou uma expressão bastante violenta, um assalto à mão armada. E, portanto, admito que essa magistratura da influência esteja a ser exercida e os portugueses não a conhecem porque se desenrola na intimidade de um gabinete no Palácio de Belém. Não a conhecem e também não a sentem. Pois, mas porque é assim. Não ouvem o Presidente da República, veem os comentários do Presidente no Facebook, na maior parte das vezes. Pois, eu também os vejo, tenho muitos tempos livres também para ver as redes sociais e preocupa-me o desconhecimento que a generalidade das pessoas tem sobre as verdadeiras competências do Presidente da República e não querendo mimetizar ou copiar, enfim, as ideias do Dr. Alberto João Jardim em termos de reforma do sistema ou de revolução do sistema, que não é por aí que eu vou. Eu sou cada vez mais adepto, por amor de Deus, escolham um dos dois sistemas, ou parlamentar ou presidencial. Estas meias tintas é que não nos levam a lado nenhum, exatamente porque as populações em momentos de crise não as compreendem. Mas deveríamos ter um regime mais presidencial, mais presidencialista? Ou um ou outro. Eu defendo um regime presidencial, com primeiro-ministro. Há pouco falava sobre a capacidade... Mais próximo do sistema francês. Há pouco falava da capacidade de comunicação ou falta dela do Governo. Acha que o mesmo se aplica ao Presidente da República? Nem sempre estou de acordo com a forma como ele comunica com os portugueses, nomeadamente quando comunica primeiro pelo Facebook e não através de um comunicado oficial ou de uma conferência de imprensa ou até da leitura de um comunicado através do seu chefe da Casa Civil. Mas é um detalhe, vamos lá ver, aquilo que eu posso criticar no Presidente da República é perfeitamente irrelevante comparativamente com aquilo que é o desastre da comunicação do Governo. Não apenas pela forma como comunica às prestações, mas também pelo facto de saltitar de medida para medida que avança e recua. Enfim, pelas hesitações, pelos avanços e recuos, pelos solavancos nas medidas de austeridade que vai anunciando. Acha que a crise... Parece-me que leram Maquiavel, que já naquela altura dizia calmamente que, de facto, quando um príncipe tem o mal para distribuir, o deve fazer toda uma vez, coerentemente. Dizer, olha, estamos numa situação difícil, aquilo que eu tenho para vos castigar, entre aspas, para penalizar, é isto.
E quando tem bem para distribuir, deve fazê-lo às pinguinhas. Este governo faz tudo ao contrário daquilo que a própria história e a experiência recomendam. E acha que o governo tem noção desse mal todo, para usar a sua expressão? Onde é que ele acaba? Para onde é que estamos a ir? A prova que tem noção do mal num determinado momento. Num determinado dia, o Sr. Primeiro-Ministro vem à televisão e fala numa medida que é aquela história da TSU. 2 ou 3 dias depois vem o Ministro Gaspar e fala noutras medidas. Mais uns dias depois recuam em relação a algumas e avançam noutras. Dá a sensação que não têm, ou então olham para as estatísticas, olham para a execução orçamental, enquanto estão nesta comunicação desenfreada e hesitante, e recuam e apertam mais, fazem apertar mais o cinto aos portugueses. Não faz sentido, esta situação não faz sentido. O Sr. Primeiro-Ministro, sinceramente, tem que inventar alguém que possa, ao lado dele, como Ministro Adjunto, como Ministro da Presidência, como ele quiser, é-me indiferente o título, possa coordenar os ministros, no essencial da sua comunicação, e possa ter uma estratégia, digamos que coerente, de comunicação com os portugueses. Acha que as divergências no interior da coligação do governo já estão sanadas? Essa sua expressão diz muito. Sabe, há uma grande diferença. Eu não gosto de comparar a situação atual com a situação do passado, mas o passado ajuda-nos, a experiência ajuda-nos a perceber as coisas. Na primeira AD não foi nada fácil. O Dr. Francisco Sá Carneiro foi derrotado nos órgãos próprios do partido numa primeira ofensiva, no sentido de haver listas conjuntas de apresentação ao eleitorado, etc. Portanto, havia nitidamente 2 partidos diferentes, mas que tinham que juntar os trapinhos, permita-se a expressão, e casarem-se numa coligação para beneficiarem do método ONTE, etc. Bom, mas viu-se que havia, de facto, problemas designadamente nas bases e que havia, não necessariamente coincidência de pontos de vista, entre um partido liderado por Francisco Sá Carneiro, estou a insistir no nome, como vou agora insistir no segundo nome, e Freitas do Amaral do outro lado. A verdade é que surgiram problemas, embora não tantos como agora, porque a situação não era tão dramática e porque havia eleições a curto prazo. O primeiro governo Sá Carneiro, Freitas do Amaral, completava o período de vigência do anterior governo, o mandato do anterior governo. Não tinha 4 anos à sua frente. E depois houve uma segunda eleição em que consolidaram a maioria absoluta. Sempre que havia um sinal de divergência, a primeira coisa que os dois faziam era, estavam sentados um ao lado do outro, intimamente entre os dois resolverem o problema. E depois comunicavam a um órgão parecido com este que agora inventaram, da Comissão de Coordenação de não sei quê, não sei o nome, não estou a fazer graça, mas não me recordo o nome. Na altura era o Estado-Maior da AD, em que tinha de um lado Francisco Sá Carneiro, Ribeiro de Almeida, Carlos Macedo, António Capucho, e do outro lado, repare nos nomes, Freitas do Amaral, Adelina Mar da Costa, Lucas Pires e Basílio Horta. E estes 4 de um lado e 4 do outro, julgo que talvez fossem 5, não me recordo, mas enfim, com um peso político muito grande, assimilavam democraticamente aquilo que os dois líderes tinham acertado, ajustavam ou não, seja, e depois se espalhavam para as bases. Pesos políticos como esses? Claro. E falta também que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas se sentem lado a lado. Tem que estar lado a lado. Não pode estar um a tratar do vinho tinto no Brasil. Não quero parodiar com isto, mas de facto é um exemplo. E que é ótimo. Não imagino que em termos de milhões de euros, mas em termos de impacto na nossa lavoura é fantástico. Não estou... E sinceramente, tenho muito a elogiar ao Pedro Reis e ao Sr. Ministro pelo trabalho fantástico que têm desenvolvido. É apenas esquecido da Europa. Agora, tem é que estar mais próximo e não pode estar silencioso e ausente nos momentos chaves. Acha que o Governo está de alguma forma a ficar isolado? Porque o PS queixa-se que não é ouvido, o CDS dá sinais de estar insatisfeito no Governo, a Concertação Social, como há pouco mencionou, também se queixa que o Governo foi o primeiro a não cumprir com o acordo. Primeira questão. PSD e CDS não podem dar nenhum sinal posterior que não seja de estarem eventualmente com uma outra divergência, que é natural entre 2 partidos que são diferentes, mas que têm que estar perfeitamente sintonizados e a tirar essa imagem cá para fora. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que deitaram pela borda fora a possibilidade de terem dentro do barco, não do Governo, não com nenhum acordo de apoio parlamentar, não é de incidência parlamentar, mas a verdade é que houve um determinado momento em que foi possível, com grande sacrifício pessoal e político do líder da UGT, numa atitude que eu considero patriótica, tiro o chapéu
de facto, na altura cumprimentei João Proença, porque sei que isso custava ao líder da UGT muito, em termos de popularidade, em termos de notoriedade e em termos de liderança, mas, de facto, ele, tendo em conta o interesse nacional, assumiu a posição que assumiu em sede de concertação social. Depois tivemos os patrões sintonizados naturalmente com o Governo. E tivemos o PS a abster-se no primeiro orçamento. Ora, sinceramente, eu acho que o Dr. Pedro Passos Coelho devia ter feito todos os esforços possíveis e impossíveis para manter esta conjugação de esforços. O PS a abster-se apresentando propostas alternativas. Eu ainda espero que algumas das propostas que apresente no decurso da apreciação deste orçamento possam ser acolhidas pelo PSD, mesmo que assuma que vota contra. Perdeu-se o apoio da UGT e, para espanto dos espantos, aliás, não é espanto nenhum, com a história da TSU, tivemos uma posição hipercrítica dos patrões, então agora com, enfim, este aumento desregrado de impostos que recaem também sobre as empresas, temos as confederações patronais relativamente afastadas do Governo. Perdemos, portanto, esta situação de consenso social que é altamente prejudicial ao Governo, já que depois, na rua, digamos assim, na população em geral, tem um afastamento fruto da descredibilização do Governo e da situação de que todos temos conhecimento e somos afetados pessoalmente, que é atingir-se um nível insuportável da carga fiscal. Acha que este orçamento do Estado para o próximo ano tem condições para ser executado? Não. Eu aí lamento muito, mas não sendo um especialista na matéria, revejo-me na posição e pelas razões invocadas pela doutora Manuela Ferreira Leite, este orçamento não é execuível e não vai ser execuível e vamos ter tristes notícias sobre a execução orçamental, porventura já no fim do primeiro trimestre. Mas é uma mera previsão, Deus queira que eu me engane. Deus queira que a política do Dr. Pedro Passos Coelho e do Vítor Gaspar tenham sucesso, mas só terão sucesso se houver um mínimo de crescimento da economia. Há inúmeras dúvidas até assumidas por diversos constitucionalistas sobre medidas, sobretudo do lado fiscal, que constam deste orçamento do Estado. Por exemplo, a alteração dos escalões do IRS, a sobretaxa de 4%, que pode ser eventualmente uma dupla tributação. O facto de existirem estas dúvidas deveria ser um motivo suficiente para que Cavaco Silva pedisse a fiscalização prévia deste orçamento? Sim. E respondo sim, tendo ouvido, julgo que ontem, uma pessoa que eu muito admiro dentro do PSD, e como comentador político, o Dr. Luís Marques Mendes, a defender o contrário. Os riscos que teria uma posição desagradável da parte do Tribunal Constitucional. Agora, eu penso que o Presidente da República não tem saída para a crise, senão tendo em conta que essa verificação da constitucionalidade vai ser requerida, como já foi anunciado, designadamente por deputados do Partido Socialista, se não mesmo do Partido Socialista, confesso que não tenho a certeza se é um grupo de deputados, se é o Partido Socialista. E que, aliás, já aconteceu este ano. Já aconteceu este ano. Eu acho que o Presidente da República devia se antecipar cautelarmente para evitar depois dissabores. Quer dizer, o Tribunal Constitucional vai se pronunciar sobre a matéria. Portanto, é preferível ser o Presidente da República a liderar o processo e a pedir essa fiscalização preventiva. Mas acha que neste Orçamento do Estado o Governo deu ouvidos à decisão anterior do Tribunal Constitucional? É muito difícil responder-lhe à sua pergunta, porque eu sou hipercrítico sobre a diferenciação que se faz entre trabalhadores da função pública, que serão os privilegiados, e os trabalhadores da economia privada, que terão condições mais negativas, etc. E acho que esse equilíbrio não se fez e, como sabe, o Tribunal Constitucional pronunciou-se também sobre essa matéria. Aproximou-se ou atenuou-se esse desequilíbrio, mas não acredito que suficientemente. Não sei, os senhores constitucionalistas, na sua sabedoria e na sua sageza, decidirão e nós teremos que nos conformar com a decisão deles. Agora, eu acho é que se ultrapassaram, falou na questão do adicional, dos 4%, que afinal não é só para um ano, parece que é para 3, agora já vem o Governo dizer que afinal é só para um ano, sabemos lá por quantos anos é, mas enfim, mostra bem enfim, vem mais uma vez ilustrar com este exemplo que ninguém sabe muito bem o que é que nos espera no futuro. Seja como for, tenho algumas dúvidas sobre a equidade deste orçamento, não tenho dúvida nenhuma. Não há aqui nada de equitativo, pelo contrário. Não é? Evidentemente que há uma maior progressividade do imposto, que recai sobre os portugueses, mas, de facto, considerar ricos aqueles que ganham a partir de 80 mil euros, acho uma coisa do outro mundo.
António Capucho, praticamente para terminar o nosso programa, esteve durante muitos anos na Câmara de Cascais, renunciou ao mandato, agora admite voltar a ser candidato do PSD para uma outra Câmara? Loures, por exemplo, é o que se fala? Não, Loures, vamos lá ver, eu estou sondado ou convidado formalmente para 17 municípios do país, o que muito me honra, e isso não é nenhuma gabarulice, é um facto. Mas já informei e tenho feito em articulação com alguém que eu tenho o maior respeito e consideração. É das pessoas mais categorizadas no PSD2, o Dr. Jorge Moreira da Silva, e com o próprio Presidente da Distrital de Lisboa, que é um dos 3 distritos de onde partem esses convites. Mas ponho 3 condições preliminares, digamos assim, que ainda não estão satisfeitas, nem eles podem satisfazê-las. A primeira é conhecer o Orçamento de Estado na parte que toca às autarquias locais. A segunda parte é conhecer o pacote autárquico que o Dr. Miguel Relvas resolve e o Governo resolvem atirar para cima das câmaras e que eu resumo que é uma violação completa do poder local, como esta história das fundações é uma violação completa das prerrogativas do poder local. E não sei qual é o pacote, vejo notícias nos jornais, mas quero saber com aquilo que posso contar. E a terceira é saber qual é a clarificação que fazem em relação à lei da limitação dos mandatos, porque há interpretações, designadamente de constitucionalistas muito credíveis, Gomes Canutilho, por exemplo, de que um Presidente de Câmara, depois de 3 candidaturas, não se pode candidatar a uma quarta, não apenas nesse Conselho, mas em qualquer outro. Portanto, é uma conversa que eu tenho pendurada à espera que me esclareçam. E acha que tudo isso vai ficar esclarecido até ao próximo ano? Se não for, não contam comigo. A questão é muito simples. Eu, depois de ter, por razões de saúde, tido a necessidade de interromper e, portanto, de renunciar ao mandato em Cascais, estou neste momento disponível para servir o meu país num sítio onde me interesse e onde eu me realize, e as câmaras, de facto, foi o cargo que eu desempenhei que mais gostei, pela proximidade com os cidadãos, pela possibilidade de resolver problemas. Portanto, se reunirem as condições, eu admito que sim, mas não nas câmaras que referiu, designadamente no Diário Económico, já esclareci isso com a sua colega, não aceitei nenhum cargo. Aliás, ela não refere que eu aceitei, a sua colega refere que, no Diário Económico, refere que eu fui convidado, é verdade, para Loures é um dos casos, mas só na área metropolitana de Lisboa foram 11 câmaras que me convidaram. E a favorita seria Cascais? Não, Cascais não posso, aí é claríssimo, Cascais é impossível. Poderei candidatar-me eventualmente, se a lei for clarificada, a Presidente da Assembleia Municipal, ou até a uma Junta de Freguesia, porque não? Não à Câmara. Isso a lei é clara. António Capucho, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um gosto entrevistá-lo neste Conversas com Vida. Já sabem, em casa, todas as sextas-feiras, aqui no ETV, às 10 da noite, damos mais vida às suas conversas. Boa noite. Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente correr.